foco principal da aula de hoje é já começar com funções que têm mais de uma variável, tá? Funções que dependem de mais de uma variável. Que é o que na prática acontece, né? Quando uma coisa que aparece muito é quando tem um mapa, né? A previsão do tempo. Tem um mapa lá, então tem uma cidade aqui, a temperatura máxima é 24 graus. O outro ponto aqui, hoje está um frio danado, então 13 graus, né? 13 graus. O norte e sul aqui ficou meio prejudicado, mas tá mais calor no sul. Mas como é que é isso? Você está atribuindo a cada ponto do mapa uma temperatura. Só que os pontos do mapa têm duas coordenadas, né? Longitude e latitude. Né? O x é longitude, o y é latitude. Então, você tem a temperatura como função, uma função de duas variáveis. Né? Você dá a posição e diz a temperatura naquele ponto. E aí, bom, na vida prática, né, você quer calcular, você tem uma pequena empresa e quer saber os custos, né? Como é que você avalia as despesas mensais? Então, você tem uma relação de coisas, né, que interferem no custo total. Você tem aluguel, você tem conta de luz, você tem... São várias variáveis, né? O salário dos funcionários, as horas extras, né? Você vai olhando lá o que varia ao longo do mês, e são muitas coisas. Então, em geral, a função... A gente estuda a função de uma variável para tornar as ideias mais simples e aprender bastante coisa ali, mas na prática, as situações são bem mais complicadas do que isso, porque as funções mais próximas da realidade, elas têm várias variáveis, né? E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar funções de duas variáveis, né, para começar. Então, funções de duas variáveis com valores reais, tá? Com valores reais. Tá? Então, eu estou pensando assim, como eu fiz aqui, né? Eu tenho a temperatura como função de um par de variáveis aqui, né? Então, o que eu vou fazer é assim, eu pego o meu domínio, o domínio da função aqui, eu tenho um conjunto D do plano, tal que a cada ponto x e y desse domínio, eu vou associar um número real. Tá? Aqui é o f de xy. Tá? Então, são funções desse tipo. Eu tenho um D, subconjunto do plano, e a função f sai de D e chega em R. Né? Que a cada par xy pertencente a D associa um valor, um único, né? Um único que a gente representa por f de xy. O que a gente vai estudar, principalmente, vai ser isso aqui. Tá? O que a gente sabe é assim, os teoremas que vocês viram no cálculo 1, a gente vai ver aqui que muitos deles ou não vão valer, ou vão valer de um jeito meio diferente, vai ter que adaptar. Né? E uma mudança maior quando você passa de 1 para 2 do que de 2 para 3, de 3 para 4, é só uma adaptação no número de coordenadas, mas os teoremas não mudam muito. Né? Só a gente vai ver aos pouquinhos que se você aprender bem a lidar com funções de duas variáveis, você também já automaticamente vai saber fazer com 3, com 4. Tá? A mudança maior é de 1 para 2. Tá?
Então nós vamos ver funções desse tipo. Quando a gente não fala nada qual é o domínio da função, a convenção é a de sempre. Pega o maior conjunto possível, né? Então, se eu dou só uma expressão eu vou pegar aqui f de xy, então aqui um exemplo, né? F de xy é igual a x menos y sobre x mais y. Eu não falei nada sobre qual é o domínio, então eu vou pegar o maior. Tá? Qual que é o maior conjunto de pontos onde eu posso calcular isso aqui? O maior domínio, né? O domínio de f. O que não pode acontecer? X mais y igual a zero. Então, o domínio vai ser o conjunto dos pontos x e y, tais que x mais y é diferente de zero. E onde é que estão esses pontos, né? O y é igual a menos x seria esse aqui, né? Aqui é y igual a menos x. É aqui onde não pode. Então, esse domínio aqui, ele tem dois pedaços disjuntos, né? É um domínio quebrado aqui. Tá bom? Ele foi quebrado. Um outro exemplo simples, né? Exemplo 1. Exemplo 2. Qual é o maior domínio possível aqui? Então, eu preciso que 1 menos x² menos y² seja positivo. Então, 1 é maior ou igual a x² mais y², que é positivo também, né? Mas onde estão esses pontos? Circunferência. Na verdade, aqui, a circunferência é a fronteira, né, do domínio. O domínio todo é o quê? É tudo que vem dentro, inclusive a casquinha, né? Esse aqui é o domínio da função. Né? Aqui o raio 1. Né? Esse aqui, na verdade, isso aqui é o círculo de centro na origem raio 1. Esse aqui, ó. Raiz de y menos x². Então, você quer que o y seja maior ou igual a x². A gente sabe o igual, né? Onde estão os pontos tais que o y é igual ao x². Isso a gente conhece bem. Está aqui, né? Nessa parábola. Esse é o y igual a x². E onde estão os que são os pares xy, tais que o y é maior? Então, aqui é um par xy, tais que o y é igual ao x². Os que são maiores são os que estão mais para cima, né? Então, toda essa região aqui é o domínio da f. Tudo bem? Tá aqui. Como é que é gráfico de função? As funções de uma variável que vocês conhecem, o que é um gráfico, né? Se eu tenho y é igual a f de x. A gente, para cada x, você associa o valor f de x. Então, o gráfico aqui, esse ponto aqui é da forma x, f de x, né? Tá? Então, o gráfico de uma função de uma variável
ele é o conjunto dos pares x, f de x, tais que o x pertence ao domínio. Não era assim que a gente fazia? Era isso. E agora, quando a gente tem duas variáveis, né? Eu tenho uma função que depende de duas variáveis. Esse aqui é só para recordar, né? Mas eu vou imitar. Eu tenho uma f, eu tenho um domínio contido em R2 e uma função f de D em R. Para cada par xy, eu vou associar um número z igual a f de xy. Então, como é que fica o gráfico? O gráfico tem que morar onde? Eu preciso de 3 coordenadas para desenhar o gráfico, né? Para escrever o gráfico. Então, o gráfico de f é o conjunto de triplas ordenadas. As duas primeiras são o x e o y, e a terceira é este z, que é o f de xy. Se vocês quiserem, eu posso escrever xyz, tais que o z é o f de xy, ou eu posso escrever direto o f de xy aqui. Fala. Alguma dúvida? Não? Não? Parecia que alguém estava querendo perguntar alguma coisa. Então, o gráfico de f é o conjunto de triplas ordenadas, onde a terceira coordenada é o f das duas primeiras, e as duas primeiras vão percorrendo todo o domínio. Geometricamente, vamos ver como é que fica? Eu preciso de 3 eixos, né? Eu tenho aqui o eixo dos x, o eixo dos y, o eixo dos z, né? Supõe que o meu domínio é assim, né? Um domínio para eu conseguir desenhar, né? Então, para cada par aqui, xy, eu vou associar um valor, eu vou pegar esse ponto no espaço que tem coordenadas x, y, f de xy, tá? E aí eu vou fazer com todos esses. Então, aqui vai dar o quê, hein? Vai dar uma superfície. Eu vou pegar cada ponto e levantar, cada ponto e levantar. Vai dar uma superfície aqui, né? Eu levantei este, ó. Cada pontinho desses eu vou levantando, e aqui tem o ponto x, y, f de xy. Esse aqui é o gráfico. Então, é como se eu pegasse cada ponto do plano, né? Eu tenho aqui o domínio, faz de conta que o domínio está aqui. Eu vou pegar cada pontinho desses e levantar, né? E vai formar aqui em cima uma superfície, né? É uma folha entortada pela F, né? Em vez de ser retinho aqui, né, no domínio, ele vai formar, vão variar as alturas, então vai ter uma superfície, né? É uma figura de dimensão 2 dentro do R3. Tudo bem? Em geral, né? Quando a função é bem comportada, é assim que a gente enxerga o gráfico. Como uma superfície aqui. Vocês percebem que complicou, né? Porque desenhar gráfico ficou mais difícil, perceber quando é que sobe, quando é que desce, né? Se eu quiser achar o ponto mais alto do gráfico, o ponto mais baixo do gráfico, isso já deu uma complicadazinha, né? Então, aí a gente precisa de alguns recursos que ajudem a enxergar melhor o comportamento da função. Tá? E um deles, que é bastante importante, são as chamadas curvas de nível da função, que vocês já viram provavelmente em mapas. Então, é assim. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, que é a imagem da função, né? O que seria a imagem de uma função? A imagem da função é o conjunto dos valores que a função assumiu, né?
varia o x e o y e olha o f de xy, quais valores ele atingiu? Né? Então, seriam o conjunto de todos os números z iguais a f de xy, tais que o xy pertence ao domínio da f. Tá bom? Esse seria o conjunto imagem. Por que eu falei isso? Porque para definir a curva de nível, eu vou pegar valores, números reais que estão na imagem da f. Né? Então, eu tomo um número real na imagem da f, tá? E eu vou procurar quais são os pontos xy tais que o f de xy dá aquele c. Tá? Então, a curva de nível C de f é o conjunto, eu vou escrever assim, que é o subconjunto do domínio para os quais puxa vida, conjunto dos pontos xy, preciso pôr um xy ali, senão eu não consigo escrever. Então, a curva de nível C de f é o subconjunto dos pontos xy do domínio, para os quais o f de xy é c. Tá? Vocês já devem ter visto em geografia, né? Tem uns mapas nos atlas que você tem ali uma região e aí você tem uma montanha, então você vê que aqui é uma certa altitude de 100 metros, aqui tem uma altitude maior de 500 metros e assim por diante. Então, essas daqui são curvas de nível da altitude daquele lugar. Tá? Então, você está olhando no plano quais são os pontos que atingiram aquele valor. Tá? Então, só para frisar bem, as curvas de nível são quando a função é de duas variáveis, e a gente vai procurar as curvas de nível são subconjuntos do domínio. E eu sei que para cada xy daquela curva, o valor da f é o número c. Tá? Eu vou fazer exemplo e vai ficando mais claro. Fazer um simples. Tá? O domínio aqui é o R todo. Eu vou pegar o R todo. Desculpa, o R2 todo, o plano inteiro. Tá? Nesse caso é fácil. Quem que é a imagem? O resultado dessa conta é sempre positivo. E qualquer número positivo pode ser quebrado em um x² mais um y². Isso vamos aceitar como intuitivo, né? Então, eu tenho essa função aqui. Aí pega um número c positivo. Por exemplo, pega c igual a 1. Para eu determinar a curva de nível c igual a 1, então vamos escrever assim. A curva de nível c igual a 1 é o conjunto dos pontos do domínio, tais que isso aqui dá 1. Tá? É o conjunto dos pontos xy do domínio, tais que x² mais y² é 1.
Isso aqui é o quê? Uma circunferência de raio 1, tá certo? Isso aqui é uma circunferência. E pega outro nível, uma curva de nível. C igual a... se a gente pegar quadrado perfeito fica mais fácil. Se eu pegar 4, eu vou ter x quadrado mais y ao quadrado igual a 4, vai dar uma circunferência de raio 2, centro na origem, né? Posso pegar C igual a 0? Pode, né? E o que vai dar se o C for 0? Vai dar um ponto, que é só a origem, né? Então, a curva de nível é só o 0, 0. Né? Tudo bem? Aí, o que a gente faz com isso? A gente faz o desenhinho assim, ó. Eu vou desenhar o plano. E aqui, a circunferência de raio 1. Esse é o nível 1. Circunferência de raio 2. Minha circunferência ficou muito torta, né? Deixa eu começar outra vez. Fazer mais bonitinho aqui. Esse aqui seria o raio 1. Continua torto, mas faz de conta que... Essa aqui seria o raio 2. Tá bom? O C igual a 0 tá aqui, ó. Esse é C igual a 1, esse aqui é C igual a 4. Tudo bem? E se o C aumentar, o que vai acontecer? Se o C aumentar, o raio aumenta. Se o C diminuir, bom, o raio vai diminuindo, tá? Isso dá mais ou menos uma ideia de que quanto mais longe da origem, mais alto vai ficar o gráfico. Tudo bem?